23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por tua palavra. Te agradeço por tua presença, pelo teu Espírito Santo. Te agradeço, a Deus, porque um dia o Senhor nos atraiu. Pelo teu grande amor, o Senhor nos redimiu, nos salvou, tem conservado a cada um aqui em pé na tua presença, com fé. Tem mantido, Senhor, a nossa fé. Tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, que nós não sabemos contar, muitas delas, Senhor, que nem sabemos que fomos abençoados. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da tua palavra ser viva, eficaz, eterna, estar aqui hoje à noite disponível, em plena liberdade, ó Deus, no meio da tua casa, no meio da tua igreja. Senhor, que esta palavra cumpra em nós cada coisa, cada mudança, cada parte do nosso ser que precisa ser mudada, que ela cumpra em nós esse atributo hoje, que ela nos mude, nos molde, nos ensine, nos ilumine, nos direcione. Senhor, que a tua palavra, ela possa voltar para ti esta noite, cumprindo em cada um aqui o propósito para o qual ela foi enviada. Cada versículo que lermos, Senhor, leva o nosso pensamento, nossas emoções, leva, Senhor, a nossa atenção ao teu trono de graça, e que possamos passar aqui esses momentos contigo. Afasta todo tipo de sono, todo tipo de falta de atenção, de preocupação com coisas que estão fora, e eu repreendo agora toda a ação do mal neste local. Principados, potestades, demônios, espíritos malignos, sejam agora em nome de Jesus confundidos. E Senhor, guarda-nos pelos teus anjos, pela tua presença, pela tua palavra e pelo poderoso nome do Senhor Jesus, que agradecemos já pelos resultados que já obtivemos em fé. Amém. Podem sentar-se. Eu já cansei de ouvir histórias, né? Muitas delas eu creio são ilustrações. Eu acredito na existência de anjos. Nós temos exemplos na Bíblia que o Filho de Deus, ele apareceu no Velho Testamento, é o que chamamos de teofania, né? Ele apareceu para Josué, ele apareceu para Abraão. Nós temos uma advertência bíblica: toma cuidado, porque se ficar aparecendo gente falando eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, isso é só sinal do tempo, não quer dizer que Jesus vai aparecer. A Bíblia diz que quando ele voltar todo olho verá. Mas, ilustrações ou não, a gente tem ouvido assim que tinha um homem andando, e esse homem falou com um crente, e coisas aconteceram milagrosamente. Depois essa pessoa desapareceu, e o crente ficou pensando: seria Jesus? Ou seria um anjo? Principalmente em campo missionário, né? Tem um exemplo de uma coisa que tinha uma casa missionária, e os índios, né, ou os nativos iam aquela noite queimar a casa, e eles cercaram a casa e ficaram lá batucando e nunca atacaram a casa. Anos depois, um dos nativos se converte e conta sobre aquele episódio, que eles viram muitos homens armados em volta da casa. E conforme você vai vivendo no campo missionário, você ouve esses relatos, né?
Então nós não sabemos se isso são anjos, se são visões, mas eu queria pegar um pedacinho disso e fazer uma pergunta para você. Vamos supor que Jesus aparecesse, é uma suposição. Como apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús? Os 2 discípulos que ali andavam tinham estado com Jesus. Conheciam o sotaque, o timbre da voz, a complexidade dele, o tamanho. E esses 2 discípulos não reconheceram Jesus. Então nós temos que entender que quando Jesus ressuscitou e quando ele aparece para os discípulos durante 40 dias em corpo glorificado, pelo menos essa é uma coisa que eu teria que entender. Nem sempre ele apareceu de maneira reconhecível, com o corpo que ele tinha antes de morrer. Com isso eu concluiria que uma pessoa em corpo glorificado às vezes não vai se parecer com a pessoa que viveu aqui, porque senão os 2 discípulos teriam conhecido Jesus. Como que pode eu estar andando há 3 anos com Isaac e Wilson, a Isaac morre, eu e o Wilson vamos andando num caminho e ele aparece para a gente e eu não reconheço? A única razão é se ele aparecer de uma maneira diferente. Mas diz a palavra que no andar eles perceberam que talvez seria Jesus, mas ficaram envergonhados de falar: vem cá, você é Jesus. Conta uma outra feita que Jesus estava lá e eles só reconheceram que era Jesus quando ele fez o quê? Partiu o pão. Então ele devia ter uma maneira de partir pão, sei lá, diferente, alguma coisa assim. Que o pessoal, na hora que viu, ele partiu o pão. Ah, esse é Jesus, ele partiu do mesmo jeito. Eu não sei, eu não estava lá. Então, o que eu posso concluir? Que os próprios discípulos, que tanto conheciam Jesus, não reconheceram diversas vezes quando Jesus apareceu. Minha pergunta é: eles conheciam Jesus ou não? Porque a próxima pergunta é para você. É se você conhece Jesus. E a gente está acostumado com esse verbo conhecer, né, em português e inglês, que significa ter sido apresentado. Alguém está na rodinha e fala: porque não sei o que lá, Raquel. Aí alguém pergunta: você conhece a Raquel? Aí todo mundo que a conhece diz: sim, eu conheço a Raquel. Mas a minha pergunta é: será que de fato vocês conhecem a Raquel? Alguém chega e fala: eu ouvi uma pessoa lá em São Paulo muito parecida com o pastor Júlio. Será que de fato a pessoa é parecida comigo? Eu quero questionar a questão do verbo conhecer, porque no grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, conhecer é muito mais do que ter sido apresentado. Conhecer é mais do que reconhecer, do que falar: eu conheço aquela pessoa. Quem é? É Roberto Carlos. Eu nunca fui apresentado a ele, mas se ele passar na rua, eu o reconheço. Reconhecer significa ter conhecido e estar novamente agora vendo uma pessoa que você conheceu. Reconhecer, repetir, tá? Então eu já conheci, vejo de novo, eu reconheço: aquele é Roberto Carlos. Mas na Bíblia, conhecer não é isso. Conhecer é um verbo muito mais profundo do que reconhecer, do que ter sido apresentado, do que ter passado uma tarde juntos, ou do que ter vivido algum tempinho junto. Conhecer, no grego, significa ter tido intimidade. E essa intimidade
é até citada em Mateus capítulo 1, versículo 18, sobre José e Maria, dizendo: e José não a conheceu até que ela deu à luz a um filho em quem pôs o nome de Jesus. Então cita até o conhecimento sexual de José com Maria, usando esse verbo, gnosco. Mas é lógico que o verbo gnosco não quer dizer ter relações sexuais, porque no conhecimento masculino isso aí não se aplicaria. Então, biblicamente, conhecer significa você manter o envolvimento profundo com alguém, a ponto de poder explicar, entender, saber se o que falam daquela pessoa condiz com o que você conhece. E biblicamente é isso que Deus nos convida. Deus não quer que você tenha confiar. É muito mais do que simplesmente ver um rosto e saber de quem é aquele rosto. É como se alguém chegasse para mim e falasse: olha, Cleide foi numa reunião e ela falou isso, 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 isso. E eu, como um marido já casado com ela há 17 anos, dizer: não, ela não pode ter dito isso. Por quê? Porque eu conheço. Ou se ela disse isso, é porque talvez isso e aquilo. A pessoa que conhece a outra sabe explicar as atitudes, as palavras, as ações. O conhecimento é algo tão profundo que uma mãe conhece a voz de todos os seus filhos. Numa manada tem, como é o nome daquele bicho lá? Gnus, na África. Às vezes são mais de 1 milhão juntos. Aí um bezerrinho, seja o nome que dão para aquele bicho, solta um som. A mãe, no meio, entre milhares de sons, ela fala: meu filho está me chamando. E eu pensei: isso será que acontece com animal somente? Eu quero desafiar você. Liga para sua mãe, muda de voz e fala: alô, eu queria falar com fulano e tal. Eu quero ver se ela não reconhece sua voz. Porque pode mudar de voz. A mãe vai conhecer. O conhecimento é uma coisa íntima. E nessa passagem aqui que nós lemos, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Eu já contei aqui algumas vezes esse exemplo. Que se nós estivéssemos aqui em Dallas, numa noite, uma reunião em que aparecesse aqui o presidente dos Estados Unidos, e do outro lado aparecesse todo o pessoal árabe lá ligado ao Osama Bin Laden, para fazer um debate. Isso é impossível, né? Porque o outro seria preso assim que aparecesse. Mas vamos só supor que esses dois se encontrassem para discutir alguma coisa sobre o comando do mundo árabe e o comando do mundo chamado livre. Eu queria perguntar se a imprensa estaria envolvida nisso. Se as pessoas do mundo estariam com os olhos nessa reunião. Se naquela mesma noite nós tivéssemos essa reunião do Bush com o Osama, e na mesma noite nós tivéssemos também uma reunião dos principais físicos, mostrando um novo descobrimento, que por sinal já descobriram ali. Foi descoberto agora que com um raio, não sei que raio é esse, não é o Rio Pardo, né? Mas agora os dentes vão poder crescer. E aquelas pessoas que não são altas vão também poder crescer. E elas vão irradiar esse negócio e ossos vão crescer.
crescer. Descobriram como fazer o osso crescer mesmo depois de velho. Então há esperança, né? A outra, yes. Então imagina se a gente tivesse também uma outra reunião falando agora todo mundo que é baixinho vai poder crescer e em 6 meses você atinge 1,90 m, né? E nós tivéssemos uma terceira reunião em que o cara da Microsoft, né, eu sempre esqueço o nome dele, Bill Gates, né? Não faz parte da minha turma, então eu não sei o nome dele. Então, se o cara da Microsoft e mais os Rockefellers da vida e os Onassis da vida e todo esse pessoal rico resolvesse dividir toda a fortuna deles com os brasileiros e com os brasileiros aqui de Dallas. Então imagina essas 3 reuniões acontecendo na mesma hora. A quantidade de imprensa do mundo que não está. A gente viu na Copa um evento de um esporte que tinha cerca de algumas nações, o mundo inteiro estava ali. Então imagina a quantidade de imprensa, de dinheiro, de organização que não estaria para essas 3 reuniões. O Bush com o Osama sobre a questão do crescimento dos ossos e a distribuição do dinheiro do Bill Gates e de outras pessoas. E eu já citei isso antes. Sabe que Deus, que é o principal ser desse universo, não estaria nem um pouquinho preocupado com essas 3 reuniões? Ele não estaria nem preocupado com a opinião do Bush ou do Osama. Ele não estaria preocupado se você vai crescer ou não vai, fora daquilo que ele determinou através dos seus genes. E principalmente se você vai ganhar dinheiro da Microsoft, o que Deus se preocupa com isso? Então, entre os presentes nas 3 reuniões, Deus estaria muito mais preocupado em participar de uma reunião de uma pequena igreja no estado de Louisiana, no meio do pântano ali, em que 4 ou 5 pessoas o conhecessem. Deus estaria naquela reunião e não estaria nessas 3 enormes. Nós nos envolvemos muito com o visual. Nós nos envolvemos muito com aquilo que não planta para a eternidade. E Deus fala, não se glorie o forte na sua força. Pode ser esse forte seu árabe, ser os mercado comum lá europeu, pode ser os Estados Unidos, pode ser a OTAN. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, possa essa sabedoria decifrar o DNA, fazer um clone, fazer o osso crescer. Nem o rico na sua riqueza, seja pelo Microsoft, seja pelo tráfico de cocaína. Mas se alguém fosse gloriar, diz Deus, glorie-se nisso, em me conhecer. E a minha pergunta é, você conhece a Deus? Ah, conheço, eu sou salvo. Eu não perguntei se você é salvo. Eu perguntei se você conhece o Senhor. Porque os discípulos eram salvos. Viveram com Ele durante 3 anos e não o reconheceram. E pode ser que sejamos salvos, nascemos de novo, temos a nossa passagem para o céu garantida na mão de Jesus. Mas se Ele passasse hoje do nosso lado, talvez não o reconheceríamos. E o pior é que se sentássemos na mesa de um bar, estivéssemos ali comendo um cachorro quente ou um pastel com caldo de cana, e o Senhor Jesus se sentasse ali naquele barzinho com a gente e pedisse ali uma Coca-Cola e começasse a conversar com a gente poderia conversar horas com Ele e nem cair a ficha que eu estava conversando com Jesus. Porque nós temos sido mais religiosos, nós temos sido obedientes à palavra, mas será que nós conhecemos Jesus?
conhecer Deus é um dos maiores privilégios. Mas é perigoso, é difícil. O diabo quer que você faça qualquer coisa, menos que conheça o Senhor. Porque se você conhecer o Senhor, aí ele não te engana mais. Vamos ver alguns versículos sobre isso. Nessa modernidade que vivemos, outro dia eu ouvi uma menina, eu não entendi. Ela estava falando comigo, de repente tocou o celular. Ela atendeu o celular. E quem atendeu o celular era completamente diferente da menina que estava conversando comigo. Era outra voz, era outra entoação, era toda uma máscara social. Depois voltou a falar comigo. Aí voltou a ser a pessoa com quem eu estava falando. Eu fiquei pensando, por que ela faz essas duas pessoas? E eu estive vendo que é isso que hoje a nossa sociedade ensina. Você não pode ser você para os outros. Você tem que se proteger. Nós acabamos criando esta máscara em que tudo vale no meu relacionamento com você. Só não vale uma coisa: é envolvimento nem conhecimento. É a privacidade americana, é o medo. Nós cada vez nos distanciamos mais das pessoas. E se você acha que isso é coisa do século XXI, está errado. No livro em que Moisés foi ensinado, tem aquela frase que eu gosto muito: estou sozinho no meio da minha solidão. A solidão, no meio de uma multidão, é a expressão do nosso século. Pessoas cercadas de outras, numa festa excelente, com muito barulho, com tudo, comida, bebida, e o indivíduo se sente completamente só e se suicida depois da festa. Por quê? Porque nós somos treinados a não nos deixar conhecer, para proteger a minha privacidade, para proteger os meus pecados ocultos, para proteger a minha pessoa. Eu me afasto de você. E eu estava vendo hoje lá no casamento, na casa do Renato. Quanto menos desenvolvido o povo, mais próximo eles conversam. Então, se você vai conversar, vem cá, se você vai na África, ou num país árabe, um bem pequenininho, ou se você vai no Paraguai, e as pessoas vão conversar com você, as pessoas conversam dessa distância. Vai conversar dessa distância com o americano. Aí, se você já é um pouco mais desenvolvido, tipo brasileiro, vamos ficar da distância do brasileiro. Distância brasileira é isso aqui. Eu estou aqui. Mas as pessoas cumprimentando hoje lá no casamento, os americanos, eles cumprimentam assim, ó. Vem me cumprimentar. Eu já te seguro lá. Por quê? Porque essa é a distância do americano, esta é a distância do latino, essa é a distância do árabe. E o japonês, né? O japonês, que é hoje um dos países mais desenvolvidos em ciência do mundo, ele se cumprimenta dessa distância. Sabe por quê, né? Para não bater a cabeça, porque eles fazem assim. Então, se um japonês quiser conversar pertinho um do outro, sabe como que ele conversa? Assim, tá? Porque ele não bate a cabeça. Então, pode sentar, obrigado. Você vai vendo que quanto mais evoluído, quanto mais ciência, mais distante as pessoas vão ficando uma das outras. Essa questão de abraçar, olha o indivíduo do interior. Vai lá em Minas Gerais. Vai lá em Belo Horizonte. Não, vai perto de lá. Vai em Tiradentes. Eu duvido você se apresentado e uma pessoa não falar o nome dela todo. Sou José Moraes Ferreira. É assim. Por quê? Porque as pessoas não têm medo. Conforme você evolui, você vive com
um camarada trabalha para ele e nunca soube o primeiro nome. Ele é J. Ele é R. Woods. O que é esse R? É alguma coisa que não te interessa. Entendeu? Então, quanto mais a gente vê isso, a gente absorve e acaba virando assim com Deus. Deus começa a ser um ser que nós não damos liberdade. Se você fosse mandar um embaixador para um outro país, se ele fosse representar você, e lembra, nós somos embaixadores de Cristo, quem você escolheria para ser o embaixador? Uma pessoa que leu tudo a seu respeito. Ele sabe tudo, data de nascimento seu, que dia que você foi para a escola, que dia que você foi expulso. O cara leu tudo sobre você. A segunda opção é você mandar um amigo do seu filho. Ele está sempre ali com seu filho e pergunta: o que teu pai faria nessa situação? Aí teu filho que te conhece fala: meu pai faria assim. E o que o presidente faria se alguém fizesse assim? Aí o teu filho fala: olha, eu me lembro de uma vez, uma coisa parecida, ele faria assim. Quem é que você mandaria para ser o embaixador? Alguém que leu muito sobre você? Alguém que é amigo do seu filho? Ou mandaria um amigo íntimo de 20, 30 anos? Que você conhece? Eu tenho certeza que você mandaria alguém que você conhece. Porque o conhecimento, e Deus nos chama a conhecê-lo, e em Deus não tem sombra de mudança. Essa é a grande diferença. Quando eu conheço você há 30 anos, e você muda, e eu falo: eu não reconheço mais o que Márcia está fazendo. Mas o conhecimento de Deus, ele fala que nesse próprio Deus não tem sombra de mudança. E uma vez que você conhece o Senhor, é aquele Senhor para sempre, que você tem todo o poder desse conhecimento. Se eu fosse mandar alguém para me representar, não mandaria alguém que leu sobre mim, nem mandaria alguém que é amigo do meu filho. Eu mandaria um amigo íntimo, porque o amigo, aquele que viveu comigo, ele sabe como eu ajo, e daí ele pode me representar. Deus nos escolheu como amigos íntimos. Ele falou: vocês já não são mais servos, eu vos chamo amigos. Além de amigo, Deus nos chama de filhos também. E ele fala que o desejo dele, alguém abre, Oséias 6, 3. Oséias 6, 3. O que diz? Conheceremos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alma e a sua vida certa. Como que alda? Alfa. Prossigamos em conhecer o Senhor. Lê o versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que Mais do que o quê? Deus quer misericórdia e não sacrifício. O que é o conhecimento dele mais do que o holocausto? Conhecer a Deus não é simplesmente ouvir falar dele, não é ler o livro. Nós temos lido muito sobre Deus, mas temos conhecido pouco. Conhecer a Deus não é conhecer algumas pessoas que podem explicar Deus e falar: fala aí, como que Deus faz? Como que Deus não faz? O que Deus faria nessa situação? Conhecer a Deus é você manter um relacionamento íntimo com Ele. E Deus não precisar de outra pessoa para falar com você, nem você precisar de um livro para entendê-lo. O que nós temos na Bíblia? Nós temos aqui o crivo, nós temos aqui a nossa arma para entender se aquilo que eu ouço vem de Deus, porque Deus nunca vai falar nada contra a sua própria palavra. Mas o fato de conhecermos a palavra não significa que conheçamos a Deus. Não confunda isso. Eu já vi pessoas profundamente conhecedoras da palavra. Eu tive mestres
que conheciam muito bem a palavra de Deus. Pastor Pezinho, que deu aula aqui no seminário, conheceu um homem que realmente sabia muito da palavra de Deus. Era professor de uma faculdade teológica, homossexual declarado, e ele entrou em crise. De um lado eu tenho um professor que sabe muito da palavra de Deus, de outro lado eu tenho um pecador persistindo num pecado condenado pela Bíblia, e que Deus destruiu 2 cidades por causa do pecado de pederastia. Então conhecer a palavra de Deus não quer dizer conhecer a Deus. Ser salvo não quer dizer conhecer a Deus. Pederastia, relação sexual entre 2 homens. Abre para mim 2 Coríntios 10, de 4 a 5, eu estou quase terminando. Olha o medo que Satanás tem de você conhecer a Deus. 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que diz: porque as armas da nossa milícia, ou guerra, né, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofisma é engano, né, conto do vigário. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Passa algumas páginas para trás, em 2 Coríntios 4, de 4 a 6. Vou ler desde o 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Abre em 2 Timóteo 3,7. Nesse versículo que lemos, vemos que Satanás cega o entendimento das pessoas para que elas não conheçam a Deus. 2 Timóteo 3,7 fala que nos últimos tempos, época em que creio nós estamos vivendo. Olha o versículo 7 aí. Pessoas que aprendem e jamais chegam ao quê? Ao conhecimento da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O diabo tem todas as armas para que nós não possamos conhecer a Deus. Ele tem medo daquele que conhece o Senhor. Abre agora em 2 Pedro 1,8. 2 Pedro 1,8. Diz, depois de citar uma série de frutos do Espírito, como diligência, virtude, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor, fé, nos versículos anteriores, né? Diz aqui no 8, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente entender conhecimento como simplesmente um conhecimento mental, intelectual, esse versículo não faz sentido. O pleno conhecimento de Jesus é o pleno envolvimento com a pessoa dele. É a plena intimidade com o Senhor. E é nesse envolvimento e nessa intimidade que nós temos os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito existindo em nós,
permite que nessa intimidade com Cristo, nesse pleno conhecimento, eu não seja nem inativo, que é essa pessoa que não faz nada, nem frutuoso, pessoa que não dá fruto. É o conhecimento, é o relacionamento com Jesus que transforma o meu caráter. E ao mesmo tempo me faz frutificar e me faz agir. Em Efésios 1, 17 e 18. Efésios 1, 17 e 18, numa oração de Paulo, ele fala: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando você tem o conhecimento de Deus, quando o conhecimento de Deus é iluminado na sua vida, você é uma pessoa que tem esperança, você é uma pessoa que tem iluminação. O que é iluminação? Não tem nada a ver com nova era, não tem nada a ver com alfa. Iluminação é entender a palavra de Deus. Deus revelou isso aqui, mas para você entender, você tem que ser iluminado. E quem ilumina é o Espírito. Quem ilumina é essa mente mudada conforme o caráter de Cristo. É o que Coríntios diz: o homem natural não entende as coisas de Deus. O crente carnal não pode receber nada que é sólido, mas o homem espiritual, ele compreende as coisas. Você lê a palavra, você é iluminado. E é nesse conhecimento crescente que Deus te chama para ser um crente que não precisa ficar indo num posto de gasolina a cada 15 dias, a cada 30 dias para se abastecer num congresso. Você não tem que se abastecer em televisão. Você não tem que se abastecer em livros. Você é o posto. Você se abastece diretamente com Deus. Aí quando você vem à congregação dos justos, você não vem seco, que nem uma esponja, que não tem o que dar, só para receber, só para pedir, me dá, que eu estou quase sem gasolina. Você vem para dar. E era assim que os cristãos do primeiro século faziam. Eles se reuniam para compartilhar, para redistribuir as coisas que Deus tinha dado. Conhecimento de Deus é mais do que ser apresentado. Conhecimento de Deus é entender o Senhor. Conhecimento de Deus é como Pedro, João, no finalzinho, como Jó falou: eu conhecia de ouvir, agora meus olhos te veem. Pedro falou: tu sabes, Senhor. João encosta a cabeça no peito dele. Conhecimento são essas horas íntimas com o Senhor. Como nós temos com o irmão, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, nós temos horas íntimas. Como você diz conhecer o Senhor se não dá tempo para esse relacionamento? Se a sua oração é mais uma reza: Senhor, obrigado por esse dia, me protege nessa noite, em nome de Jesus, amém. Senhor, tu sabes. Coisas assim. Enquanto que a gente passa no telefone 20, 30 minutos com um irmão, um parente, um amigo, no maior papo do mundo, e com o Senhor a gente não dá tempo. O Senhor está te chamando para conhecê-lo. Conhecimento traz prudência, diz Provérbio. Provérbios 2, 4 e 5 diz: se você procurar a sabedoria, como você procura um tesouro, e se você procurar o temor do Senhor, você acha o conhecimento. Se a sua pergunta, então, como é que eu tenho esse conhecimento de Deus? A resposta é: começa a ver como Deus vê as coisas. Sabedoria é ter os olhos de Deus, é entender a situação como Deus entende. Pede isso para Ele: Senhor, essa situação não estou entendendo nada, deixa eu ver como o Senhor está vendo. E você começa a perceber que Deus vê as coisas, Deus dá valores diferentes, Deus vê pelo interior, Deus planta para a eternidade, Deus sacrifica para que algo nasça. Isso é conhecimento. Eu quero terminar você lendo, abre sua Bíblia, vamos colocar de pé, Colossenses 3, de 8 a 10.
Colossenses 3, de 8 a 10. Que diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos refeitos para o pleno conhecimento. A razão pela qual nós fomos salvos é para nos relacionarmos com Deus. Deus entende a nossa vida secular. Deus entende nossa vida familiar. Deus sabe que temos que trabalhar, que temos que nos relacionar com a sociedade, que temos problemas na família, que temos problemas com filhos. Deus sabe de tudo isso. Mas Deus não abre mão desse convite de que conhecer e prosseguir em conhecê-lo, essa é a vontade de Deus. Deus quer que você o conheça. E para você conhecer Deus, você só precisa de um caminho que você já tem. Eu não tenho que te pregar Cristo. O caminho é Ele. Então hoje, quando você chegar na sua casa, na hora que você for dormir, gaste uns 5 minutos a mais da sua oração tradicional. Quanto tempo você gasta na oração para dormir? Uns já oram deitados, assim, quase na hora de pegar no sono. Ah, esqueci de orar, Senhor me abençoa, em nome de Jesus, amém. Fala o seguinte: hoje, gasta 5 minutos a mais. Se a sua oração é de 15 minutos, você vai orar 20. Se a sua oração são 4 segundos, você vai orar 5 minutos e 4 segundos. E nessa oração de 5 minutos, você pergunta a Ele: Senhor, eu sei que eu sou teu filho ou tua filha. Senhor, eu sei que o Senhor fala e já me salvou e mantém minha salvação, faz milagres na minha vida que eu não vejo, mas eu quero te pedir uma coisa nova. Eu quero que o Senhor me mostre um caminho para um relacionamento íntimo maior. Eu quero saber ouvir e saber diferenciar a sua voz. Eu quero ter prazer num bate-papo. Pede isso para Deus hoje. Pede para Deus te mostrar. Eu não sei como, porque eu não sou Deus. Eu só sei como você pode ter um bom relacionamento comigo. Isso eu sei. Agora, como você vai ter um bom relacionamento com Deus íntimo, eu não sei. E eu não vou falar do meu relacionamento íntimo com Deus. Eu não falo para vocês do meu relacionamento íntimo com Cleide. Por que eu iria falar do meu relacionamento íntimo com Deus? Coisas entre eu e Deus são entre eu e Deus. E só servem para mim e para Ele. O teu caminho você tem que achar. E Deus está com muita vontade, porque Ele estava aqui, em ter um relacionamento com você íntimo. Não estou falando da sua salvação, tá? Estou falando do seu conhecimento, sua intimidade com Deus. Abaixa seus olhos, fecha sua cabeça. Tem gente dormindo. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Eu queria que os diáconos trouxessem o vinho e o pão. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E nesse momento agora, Deus, em que vamos estar celebrando a tua ceia, eu peço que o teu Espírito fale com os nossos corações, da tua vontade, do seu anseio, do teu anseio, expresso na tua palavra, em manter um relacionamento íntimo conosco, em conhecermos a tua voz, em gostarmos, ó Deus, gostarmos de passar tempo contigo, tanto meditando na tua carta de amor, que é a tua palavra, lendo-a, Senhor, muitas vezes, mas também em ouvindo a tua palavra e falando. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, mas nós não sabemos muitas vezes te ouvir. Senhor, ensina-nos a ser íntimos, de uma maneira simples, de uma maneira normal, sem que a gente tenha que seguir padrões ou seguir, ó Deus, fórmulas
dessa ou daquela pessoa. Nós sabemos que o teu relacionamento conosco é pessoal, é único. Dá que cada um aqui descubra, ó Deus, a maneira simples, direta, de se relacionar contigo, em uma intimidade que possa ser refletida no conhecimento, e que em te conhecendo, possamos cada um aqui viver uma vida que te agrade mais, cheia de frutos do Espírito, entendendo e ouvindo a tua palavra, fazendo a tua vontade, expandindo o teu reino e nos preservando para ti, em santidade e pureza, aguardando a tua volta. É o que nós te pedimos. Agora, Deus, abençoa esse pão, abençoa esse vinho, sê conosco durante essa ceia, e dá que nesse momento de comunhão com os irmãos e contigo, o teu Espírito tenha liberdade de falar em nossos corações. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se.